Bom dia, pessoal. Bom, é um prazer ter você aqui mais uma vez para a gente fazer a recapitalização da Escola Sabatina. Hoje nós estamos aqui na lição 8, de número 8, e vamos falar sobre o sábado e o fim. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração para a gente iniciar, tudo bem? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para estudar um pouquinho da Tua Palavra. Desde já nós te pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que Ele nos conduza durante esse estudo e durante esse dia maravilhoso. Que nós viemos aprender os Teus ensinamentos e colocar em prática. Abra nossa mente a compreensão e o nosso coração a aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, é um tema muito bom, né? Eu gostaria de ler aqui um verso para memorizar, que diz assim, ó: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3, verso 8 e 9. Você sabe o que me chamou a atenção aqui nesse texto? Duas coisas, né? A riqueza, é uma riqueza de Cristo, né? E também esse texto ele nos mostra que se nós queremos ser verdadeiros servos, verdadeiros cristãos, homens de Deus, nós temos que nos tornar servos. Entende? Você vê que o maior apóstolo, o jeito que ele mesmo se trata, né? Com muita humildade, né? Se considerando o menor de todos os santos, né? E realmente, se nós queremos ser grandes, nós temos que ser os pequenos, nós temos que ser humildes, né? Fazer do nosso próximo como se ele fosse o nosso superior, entende? Então começa por aí. E também esse evangelho, né, esse mistério, ele chama de riquezas de Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né, professores? Sim, se você pegar aí, você vai perceber que não existe nada mais digno e mais nobre do que a gente ter sido criado por Deus. Essa é a origem mais digna do ser humano. Cada um dá uma versão para a criação do homem, da mulher, né? Cada um tem a sua versão. Os gregos têm as versões deles, os nativos, os índios têm as versões deles, os hinduístas, os shintoístas, os budistas, cada um tem suas versões. A Bíblia tem uma versão que iguala todo ser humano. Qual é a versão da Bíblia? Que nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas, né? Criados pelo próprio Deus, e isso nos valoriza. Né? Isso nos valoriza e isso valoriza o meu irmão também. Então a gente precisa partir desse ponto aí. A criação do ser humano, ela veio de Deus. E quando a gente vê isso, quando a gente se volta para esse fato na Bíblia, aí a gente começa a descobrir outras coisas também que aconteceu ali no ato da criação também, né? No estado da criação vem a evolução. A evolução, o pai da evolução é Charles Darwin, né? Um maluco aí que escreveu umas coisas que não bate com aquilo que as escrituras sagradas condiz. E não sei se você já notou, Darwin era machista e também era racista. Sabe por quê? Porque ele disse que o homem é superior à mulher. Sim. E que a raça branca é superior à raça negra. Inclusive, Marcos, só te cortando, desculpa, mas eu li um artigo dizendo assim que Darwin, alguém pegou esses escritos de Darwin
e começou a ler e estudar, e ele colocou isso na cabeça de que a raça branca era superior a qualquer outra raça, e ele tirou outra conclusão, de que os negros eram os mais próximos do macaco, então eram os menos evoluídos. E aí, como o sujeito era cientista, aquilo virou ciência na época. Você sabia que para Hitler fazer o que fez, ele tinha respaldo da ciência e da medicina? E você sabia que ele era um adepto de Darwin? Ele era um adepto de Darwin, sim. Entendeu? E ele tinha respaldo da medicina. A medicina dava laudo para ele, dizendo realmente o branco é superior e o negro é o mais próximo do macaco, o mais próximo do primata. Ele não é considerado como um ser racional. Ele ainda está em evolução, então ele pode sim ser dominado. Os médicos atestavam isso, cara, baseado na teoria de Darwin. Você vê o que o inimigo ele não faz realmente quando ela não está ligada A Deus, né? Você sabe o que mais impressiona, Dimar? É o pessoal saber disso. Eu aprendi isso nos livros, eu aprendi isso na escola. E saber uma porcaria dessa e pegar a teoria do cara e propagar como sendo algo viável, né? Pensa hoje se alguém falar uma bobeira dessa, uma porcaria dessa, se não vai preso, se não... E aí esse sujeito vira símbolo da academia. A ciência olha para ele e aplaude a teoria dele. Mas você sabe que a gente chega a seguinte conclusão: quando o inimigo ele quer criar algo, ele tem que usar os seus mecanismos. Quando ele vai usar o mecanismo, qual é? Aqueles que dá margem a tudo aquilo que é a parte do mal. Sim. E esquece que a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Sim. Gênesis diz que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Veja que Deus não usou uma parte do pé nem na cabeça do homem para Costela, né? Ele na costela. Igual, Que igualdade. Entendeu? Então veja que os textos bíblicos têm coerência, enquanto as ideias humanas elas são meio que Elas são endurecidas, né? Exatamente. Hoje, se Davi se levantasse para fazer um discurso dele, provavelmente o movimento feminista acusaria ele e ele seria preso rapidinho, porque eu estava vendo, por exemplo, no futebol, um clube grande, o Corinthians, contratou um cara que há 30 anos atrás ele cometeu um crime. E eu não estou minorizando o crime que ele cometeu, não. Cometeu um crime de estupro. 30 anos atrás. Ninguém perdoou o cara. Não teve perdão para ele. Né? Sai do time, sai fora, vai, né? Você não é digno de estar aqui. Um crime que ele cometeu há 30 anos atrás. Mas as ideias de Darwin continuam sendo aí, né? Continuam estando à tona aí, né? Eu estava lendo. Acreditado. Exato, é incoerente, né? Isso é incoerente. Eu estava lendo um livro chamado Viagem ao Sobrenatural, do Roger Morneau, e ele disse, o satanista, chefe lá, revelou que, enquanto Darwin ia pesquisando, diz que o próprio Satanás, ele não delegou isso a outro anjo, o próprio Satanás ia abrindo os caminhos dele. Então aí você... Então tem um argumento muito forte, né? Então, de onde que ele tira as suas ideias, de onde que ele tira, então... Nós temos aqui a lição aqui na internet, ela diz: se somos apenas um aglomerado de células formadas aleatoriamente, ou produto do acaso, ou de um símio africano, que valor tem a nossa vida se formos assim? É interessante que... Não tem valor nenhum, porque nós não temos uma esperança. E se somos de um símio africano, que não vem conversando com meus irmãos ontem no carro, por que os símios não estão evoluindo agora? Que os macacos continuam... Por que o macaco não está produzindo de pessoas? Ou foi só aquela época? Um argumento simples a gente derruba, né? Essa teoria. Por exemplo, a Bíblia diz que a Terra foi criada em 7 dias. Né? No sétimo, Deus criou o 7º dia, e a gente vai entrar nesses pormenores aí depois. Mas em 7 dias. E a Terra até hoje tem um ciclo de 7 dias. De 7 dias. Você conhece algum país do mundo que não tem um ciclo de 7 dias? Não existe. Se você lembrar, Paulo, na Revolução Francesa, eles criaram uma semana de 10 dias. 3 semanas de 10 dias, eu lembro O disso. estresse
Você viu quanto tempo durou? Nota, 3 nada. anos e meio. Exatamente. E nada mais, não aguentou. Saiu dos planos de Deus. Não deu conta, né? Ou seja, todos os países do mundo, crendo ou não crendo em Deus, a semana tem que ter 7 dias. Qual é a explicação científica para isso? Não existe. Não existe. Isso aí é bíblico. Outra coisa, irmão, eles dizem que nós viemos do mesmo ancestral comum, que é uma ameba que se transformou numa ameba maior, que foi evoluindo, saiu da água, passou para a terra, começou a andar, virou os primatas e em algum momento virou ser humano lá. Tem o elo perdido que eles dizem, né? Mas o negócio é o seguinte, se nós viemos do mesmo ancestral comum, por que há distinção entre homem e mulher? E quero dizer mais, se nós viemos do mesmo ancestral comum, por que a mulher em força física é mais frágil que o homem? Qual a explicação científica para isso? Não tem. A Bíblia dá, porque ela veio de uma costela, né? Ela veio de uma costela. E não adianta dizer que a mulher não é mais frágil fisicamente, porque senão não tinha lei para proteger, a lei Maria da Penha, que se bater em mulher covardia, né? E não tem que bater mesmo, né? Isso aí não existe, Deus não criou para ser assim. Mas a explicação que existe, ela está aqui na Bíblia. A ciência vulga é coisa simples, né? Simples, ela... Por mais que você pegar a mulher mais forte que seja, porque a gente sabe que até entre as mulheres existem as mais frágeis e outras mais fortes, né? Mas se a gente pegar a mulher, por mais forte que ela seja, mesmo assim ela é mais frágil do que o homem. É mais sensível, né? Faz parte. Tem uma estabilidade mais baixa um pouquinho do que o homem, né? Agora assim, é uma coisa interessante que a gente procura buscar assim, uma maneira de entender por que entraram nesse assunto, né? O que fez o homem a diminuir a criação de Deus e exaltar a criação do homem de maneira, eu digo assim, absurda, né? A teoria humana, né? Aí entra a casa da teoria humana. E aí como eles vão confiando em pessoas, né? E uma delas é Darwin, sendo conduzido pelo próprio inimigo, olha, isso toma uma propensão assim, muito grande. Só que uma onda que ela é quebrada, um simples versículo da Bíblia, ele quebra uma onda dessa. Eu estava estudando sobre esse assunto e eu percebi ali desde o começo dessa ideia, né, a força que o homem, através do inimigo, né, de Deus, Satanás, criou para diminuir Jesus ou então para atacar diretamente a criação de Deus, o poder do soberano. A verdade é tipo assim, irmão Paulo, eu não aceito. Eu não tem como eu aceitar essa norma, porque se eu aceitar essa norma, eu vou ficar debaixo da asa dele, ou eu vou ficar debaixo da sua posição. Entende? Então, para mim não ficar debaixo da ordem, como se diz, me abster de praticar todos esses desejos que tenho, né? Eu vou criar uma maneira aqui para, né, para justificar o meu erro aqui. Porque o inimigo tem colocado, né? Eu tento colocar na mente da humanidade onde muitos caem na cilada dele. Que Deus ele colocou uma lei. Inclusive, o sábado está aglomerado nessa lei. Que é para a humanidade cumprir como sinal de Deus e o homem. Ou seja, o sábado não foi criado para... Não foi criado... Como é que diz? O sábado não foi criado para o homem, mas o homem para o sábado. O homem para o sábado. Né? Mas o que é que diz Deus a mensagem dos 3 anjos? Temei a Deus e dar glória, quando é chegada a hora do seu juízo. Então é chegada a hora do julgamento. Como é que eu vou julgar uma pessoa se não existe uma lei? Né? Qual é a minha intenção para me julgar? Aonde é que eu vou achar condenação para condenar a pessoa se não existe essa lei? Então, é o que os irmãos todos falaram agora, foi o que o inimigo implantou, usando pessoas para combater a humanidade, para tirar esse regimento celestiais de dentro do coração da humanidade e dizer que foi abolido tudo. Né? Que o homem veio do macaco, que ele é um cine, né? Que veio da evolução.
mas nunca que, é que o irmão falou, um versículo ou uma vírgula só, ela joga tudo por terra, porque o homem não tem poder e autoridade de nada. Deus é digno de ser adorado por quê? Ele é o Criador. Ele é quem criou. Como é que eu vou impor uma lei numa coisa que não é meu? Não existe isso. Mesmo que seja do lado errado, mas não existe. Ele vai impor porque é dele. Né? Se ele ataca, é porque ele quer. Ele quer aquilo para ele. E ele quer colocar um regime dele. Né? Quando você, por exemplo, o nosso estudo da lição dessa semana, o ponto central é o Criador. É o Criador. Central, o Criador. Quando você tira o Criador de cena, Aí acaba tudo. fica tudo meio que um vácuo muito grande. Você entendeu? Você tirou o Criador de cena, o sábado cai, Acaba tudo. entendeu? A origem humana vai embora. Aí é onde entra então a concepção de pessoas que têm uma mente assim meia fértil, guiada pelo inimigo, e que ela vai atingindo cada vez mais pessoas, porque hoje, para você crer no evolucionismo, você precisa ter muito mais fé do que você aceitar o criacionismo. Exato. Por quê? Porque nós temos fatos, Sim. você entendeu? A Bíblia, Tem vestígios, né? lógico, e agora para você... E esses vestígios eles começam a aparecer desde lá do céu. Desde lá do céu, a gente começa a O ver. sábado não foi colocado agora de vez Não, ali, antes de criar a terra, criar todas as coisas, a lei veio primeiro. Você vai ver que a briga é por causa dessa lei. Foi essa lei que Satanás implantou no coração que não devia ser obedecida, desde lá do céu. E ele impõe até hoje para nós. E nós vemos que principalmente a lei que mostra a criação, a lei que mostra as três partes de Deus, né? Que é o Criador, o mantenedor de todas as coisas. É essa lei que ele quer acabar, ou seja, ele quer apagar o nome de Deus da face da terra. Você sabe, a lição de segunda-feira ela já vem bem no ponto principal, que é o sábado. O sábado é a coroa da criação. Olha, interessante isso aqui, porque veja, nós temos hoje a translação, que é um ciclo anual. Sim. Que é o tempo em que a Terra demora para dar uma A volta em na- torno do Sol. Isso, exato. Que isso ele demora 365 dias e 6 horas. Nós temos também a rotação. Qual que é a rotação? É o diário. 24 horas. Demora para dar uma E volta interessante, principal. interessante que, veja, você sabia que o ser humano ele tem um ciclo de vida de 7 dias. Sim. Isso aqui é tão interessante que, veja, para que um antibiótico ele faça Tem que ser 7 dias. efeito no seu organismo, você tem que usar 7 dias. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é científico ou isso tem um ponto bem forte para que isso É aconteça? porque, Dilmar, Bíblia e ciência não juntas. Né? Quem que separou ciência de Bíblia foi Darwin. E não, você vê, Newton cria. E Newton, um cientista mais brilhante do que Newton, o inventor da penicilina, foram entrevistar ele, e ele disse assim, não, eu não descobri nada não, já estava lá. Deus que me mostrou, Deus me abriu os olhos. E da ampicilina veio um antibiótico, né? Que salva muitas coisas. Agora, o que nós podemos inserir dentro desse pensamento aqui que é importante? Veja, quando na Revolução Francesa eles instituíram uma semana de 10 dias, saíram fora do plano de Deus. A pergunta é, deu certo? Não deu certo. Interessante que, veja só, por exemplo, hoje tem uma ideia que diz assim, olha, mas você pode criar o seu sábado. Não existe. E a ideia é espalhar. Você pode criar o seu sábado. Sábado é qualquer dia, né? Exatamente. Então, o sábado pode ser a segunda-feira, então o sábado pode ser o domingo. Você sabe o que é mais engraçado, Edmar? É que essa ideia, eles estavam muito presentes nos nossos dias, né? Não, os adventistas, os judeus são fanáticos, né? Por guardar o sábado, porque o sábado pode ser qualquer dia. Tudo bem, um ciclo de 7 dias, mas a gente descansa qualquer dia pode ser o sábado. Só que hoje já está mudando a ideia. Porque hoje você vê os pastores americanos, os pastores pentecostais, os pastores das igrejas americanas, hoje eles já estão convergindo
Entendeu? Então já não é qualquer dia mais. É o domingo. Tem que ser o domingo. Aí você vai para o islamismo, por exemplo. O islamismo guarda a sexta-feira. Mas o líder do Islã se encontrou com o Papa e ele concordou na carta Laudato Si lá que não precisa ser a sexta, pode ser domingo também, não tem problema. Foram lá nos judeus em Israel, que guardam o sábado, e falaram, não tem problema não ser o sábado, pode ser o domingo também. Você vê que todo mundo está convergindo para um ponto só, que é o domingo. Então, ó, é qualquer dia da semana. Exato. Isso aí já ficou para trás. Agora já não é para qualquer dia, é o domingo. Né? E a gente vê que tem dedo de Satanás por trás. Exato. Se você parar para pensar um pouquinho, na última eleição que tivemos para presidente, acho que foi a penúltima, Al Gore, você sabe que ele é um dos camaradas que está lutando nos Estados Unidos para parar-se um dia. Ele disse, olha, a Terra precisa parar-se um dia. Um dia. E ele luta para que esse dia seja o sábado. Veja que a Terra, ela para um dia, veja que a Terra, ela para um dia desde a criação. Sim. Quando Deus instituiu o homem, o primeiro ponto que ele fez foi o descanso. Sim. Você está me entendendo? Então, aí, o que ele quer? Então, esse sábado que ele propõe, entre aspas, que a Terra parar um dia, foi o que Deus criou. Foi o que ele primeiro fez depois do homem. Nada que vem através do homem é novo. Entendeu? É repetitório, tudo repetido. Viu? Então, veja só, continuando essa ideia, né, de que hoje precisa de um sábado, aliás, você precisa de um dia para parar, quando Deus fez o ser humano, já viu? Rodou, e tá na mesma teoria da vida, né? Não é? Além de ser desse além de Deus. Pode falar, irmão, primeiro, pode falar. É que a grande jogada aí é notório. É contrariar Deus. Deus, o autor da matéria, o autor biológico, o autor de tudo, estipulou. E o inimigo vem e fala assim, não, é eu que comando aí. Aí fica colocando teorias e teorias, né? E o final da conta converge para a Bíblia, né? O fato é que contrariar Deus é vitória do inimigo. Exato. Agora, veja só, quando Deus criou o ser humano, ele criou o homem como coroa da criação. Sim. Na sexta-feira, já no pôr do sol, ele chama o homem, então, para observar o dia. Você sabe que isso aqui tem um ensino teológico muito forte, porque acontece o seguinte, qual é a nossa concepção hoje para sábado? É o dia em que eu não trabalho. O sábado é o dia em que eu descanso. Mas espera aí, se Deus terminou de criar o homem e colocou ele para descansar no sábado, então o sábado não é significado de descanso físico. Primeiro ponto. Segundo ponto importante é que diz, eu ainda estava comentando isso com o irmão ontem quando estava indo para Brasília, dizendo o seguinte, o sábado é o antegozo do céu. Sim. O Hebreus diz isso, né? o pastor Vinícius hoje perguntou ao pastor Edenilton assim, pastor Edenilton, que sabor? Você sabia que o sábado tem sabor? Fala para ele. Qual o sabor do sábado para você? Qual o sabor do sábado? O sábado tem sabor. Sim. Então acontece assim, olha, para que nós possamos viver a eternidade, a gente precisa ter o quê? Esse antegozo que são as horas sabáticas. Sabe, a hora que eu vi isso aqui, que eu vi o pastor Vinícius perguntando pro pastor Edenilton, eu parei e pensei e falei, meu pai, Que maravilha, né? olha a importância que tem algo que Deus criou para o ser humano, que ele tem um fundamento assim muito mais forte do que eu dizer que o sábado é legalismo. Exato. Tanto é, Edmar, que, por exemplo, lá diz que Deus, Gênesis 2, de 1 a 3, fala que Deus fez 3 coisas, né? Ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. A gente sabe o que é bênção, a gente sabe o que é santo, mas agora o que é descanso? Porque Deus não cansa. Eu vou dizer que Deus ele não cansa, ele deu uma pausa naquele momento. Ele deu uma pausa, ele parou para dar uma festa, para ver tudo que ele tinha feito junto com o homem. Exato. Então, sábado. E Deus é o quê, irmão? É a alegria. Deus é de exclusividade.
Ele quer um dia para ele, 6 dias nós nas nossas atividades e um dia nós com ele. Aí Ele fica quer exclusividade. É verdade. Aí o sábado é para quê? O sábado é para me adorar o meu Deus Criador, estar com a minha família, estar com os meus amigos, almoçarmos juntos, ter um prato saboroso, ir num parque com a minha família, ou fazer um piquenique com a minha família. É isso o sábado, é para isso, visitar uma pessoa necessitada, muda a minha rotina do dia, porque durante a semana eu estou cuidando dos meus afazeres. Você não vai fazer, no outro dia eu posso até fazer, mas o sábado, ele é para isso também. Né? Então o pessoal acha que o sábado é enfadonho. Não é, tem muitas atividades que você faz no sábado, vem à igreja. Não é só você vir à igreja, conversou e foi embora. Não é assim também para guardar o sábado também. É nos envolver com outras pessoas. Sim. É isso que Deus quer que a gente faça. Então, a gente entender, irmã Flor, né? o que é descanso, a gente precisa saber o que Jesus fala sobre descanso. Né? Aí Jesus, lá em Mateus 11, no versinho 29, se eu não estou enganado, 28, ele fala bem assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei. Então, o que é descanso? O que é descanso em Jesus? O que é descanso para Jesus? Relacionamento com ele. Hebreus 4. Entendeu? Então, ali a gente entende também, né, Hebreus, a gente entende o quê? Que Jesus, quando terminou o ato da criação, o ato de descansar é o ato de se relacionar com o ser humano. Então ali ele se relacionou com o homem. Ali ele foi mostrar a criação para o ser humano. Ali ele foi explicar. Porque Adão era um bebê. Era um bebê grande, mas era um bebê. Então Deus foi se relacionar. Então, quando fala bem assim, olha, no sábado, o sábado é o dia do descanso, o sábado é o dia em que mais eu devo me relacionar com Jesus. É o dia exclusivo para relacionamento com Jesus. E com os meus irmãos, mas principalmente com Cristo. Quebrando essa ideia de que o sábado é o legalismo, veja, olha só. Se durante 6 dias da semana eu luto para me manter, que é a minha sobrevivência, o sábado, em vez de ser um legalismo, no sábado eu tenho uma fé de que Deus vai fazer o quê? Me manter. Então eu paro um dia por semana, eu paro 4 dias por mês, e eu paro praticamente aí 52 dias por ano. Se você for olhar isso aqui a ponto a ponto financeiro, pelo contrário, você tem que ficar mais pobre, porque você deixou de trabalhar 52 dias por ano. Só que veja, justamente nesse dia é o dia que Deus me sustém, então eu preciso de fé, não é legalismo. Então eu guardo o sábado para mim ter a salvação. Não, o sábado depender de Deus, é muito mais fé do que legalismo. Porque se você levar isso aí para o mundo hoje, sabe o que o pessoal fala para a gente? Você é adventista, eu estou preguiçoso, trabalho no sábado. Olha isso e aquilo, eu já ouvi muito, né? Então veja só, mas a Bíblia diz isso daqui. Eu já disse isso para algumas pessoas, sabe? E quem não trabalha no domingo é preguiçoso? Não. Aí eu só faltando. Irmão, é só rapidinho. Esses argumentos surgem, inclusive, quando o Edmar fala aí que o sábado é no sábado, muitos têm essa ideia seguinte. O sábado, para responder, o sábado não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus. E por aí vai. É muito simples, é muito simples. A conduta do cristão guarda o sábado. A conduta do salvo guarda o sábado. Eles confundem. E um vai mais além ainda, dizendo: o sábado é para os judeus, tirando de mim. O sábado é para os judeus. A própria lição Quando Deus criou o sábado, não existia judeu. Aí quebra tudo por terra, eles vão para o outro lado. Elias, quando você fala da criação e o juiz, que a lição vem falando, criação, juiz, salvação, está ligado às 3 mensagens angélicas, né? Então está tudo ligado ali, está no coração da mensagem angélica, o sábado, porque Deus vai criar todas as coisas. Só voltando um pouquinho das bênçãos, que esse livro aqui é um livro muito bom, que o autor ele até cita algumas coisas da bênção que seja de guardar o sábado, se a pessoa decidir guardar. O sábado revela o caráter de Deus, tem várias passagens bíblicas. O sábado é uma reforma às nossas origens, de onde que nós vimos, nós não saímos de uma caverna,
Nós saímos do jardim do Éden, não fomos criados aleatório aí, jogados no mundo, não foi dessa forma. E o sábado gera maior sensibilidade com a natureza. O sábado estimula uma estabilidade emocional na nossa vida. O sábado nos liberta do espírito competitivo e mecânico da nossa vida. Então ele nos ajuda a isso. O sábado promove uma saúde física para nós. Então o sábado ele traz todo essas bênçãos na nossa vida, né? E nos faz reconhecer que nós não somos qualquer coisa. Nós somos seres humanos e amados por Deus. Que tanto que ele tirou esse dia para estar conosco, para lembrar que nós somos dele, que nós não pertencemos a nós mesmos e que nós somos importantes, nós somos de alguém. Isso nos traz uma autoestima muito boa para a nossa vida. Por que as pessoas hoje elas vivem com a mente tão bagunçada? Porque elas não sabem, acham que foi criada uma coisinha aí e aí vão virando aí perturbados da mente. Mas nós sabemos que nós somos criados. E um dia todos nós iremos passar diante do juízo de Deus. E Ezequiel 20 revela que esses guardadores do sábado são filhos de Deus. Sim. Da distinção. Por isso que muitos procuram. Por que não outro dia de guarda? Por que o sábado? Porque o sábado foi o sinal de Deus para com o homem. O sábado, não sei onde foi que eu estava lendo aí, que diz que o sábado é Deus descendo como trono para o meio do seu povo. Então é o dia de adoração. Deus, e nós queremos assim, que Deus está conosco ao sábado, todo, às 24 horas com a gente. E é o tempo que nós tiramos do nosso fadiga da semana, desses dias, dos trabalhos pesados, para estar com Deus. A gente nos fortalecendo. É por isso espiritualmente. que a gente vive 10 anos a mais do que os outros pessoas. Porque nós deixamos nossos afazeres todos para a adoração de Deus. Agora, como é a adoração? Não vamos viver só do culto? Não é assim. Não, é como a irmã acabou de falar. É comunhão. Estamos aqui com a nossa família, vamos visitar ali um amigo, vamos fazer um piquenique com o irmão ali que não tem um alimento, vamos orar com um enfermo ali, vamos ajudar uma viúva. É isso que é a Até santidade. ajudar os membros da própria igreja. Por exemplo, hoje nós vamos fazer um almoço junto, não vamos? Uhum. Não é gostoso? Vamos fazer um almoço junto na casa de uma família. Então lá a gente vai comer. Isso é bom, esse momento de comer. É um momento bom, uma confraternização especial. É isso que é a adoração aqui. Conversa com os irmãos. Sim. E um dia é nós com Deus. A lição, quando ela entra na parte da criação, que fala, que diz que a criação não é um engano assim, tão sutil, né? Quando você vai do lado da evolução, por exemplo. Ah, mas eu estou enganado crendo na evolução. Se você for para as páginas da Bíblia, a Bíblia vai, como eu já disse, um só versículo derruba uma grande onda, né, no evolucionismo. E existem duas passagens aqui, quando fala aqui da criação, uma está em Hebreus, né, e outra em Salmos. Uma fala que com o sopro da sua boca, tudo se fez. Tudo se fez, haja sol, haja lua, haja as estrelas, haja plantações, faz separação. Quando passa para o homem, Deus faz o contrário. Lá também, em Hebreus fala que Deus falou e tudo surgiu. Tudo surgiu. Então, veja só, é uma afirmação muito forte, né? É um argumento forte que a Bíblia traz. Que não tem como, moço. Não tem como. Você quer ver? Os incrédulos escandalizam, né? Você quer para nós que cremos, para nós é uma grande alegria. O nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Criador, ali foi quem fez tudo, inclusive a nós mesmos. Exato. Você vê que o milagre da vida é algo que não tem explicação humana. A ciência não dá conta de explicar. Pega um ovo. Você pega ele, bota ele contra a luz, o que você vai ver dentro dele? Líquido. Bota ele debaixo de uma galinha, espera 21 dias, sai uma vida. Meu amigo, olha, se a gente parar para pensar, a gente fica neurótico, porque como que você explica ela não cabe, porque porque nós somos finita.
que Deus é infinito, não cabe. Nós só acompanhando o que você está falando da criação, dentro da galinha, infelizmente a semente. Então, você coloca a semente, ela não nasce de dia. Você coloca ela, a sementinha, toda esse de manhã você vai lá, gente, é o poder de Deus, ela precisa, a semente, ela precisa morrer, ela nasce, é o poder de Deus dando fruta por sabor. A gente sabe que toda a natureza colabora com isso, mas tudo é Deus no universo. Nós parar para pensar, só um instantinho, já que senão eu esqueço, nós parar para pensar, É só coisa na semente que nós plantamos, Deus já está nos ensinando desde ali, ó, você vai ter que morrer essas coisas seculares do mundo para vivenciar uma vida santa comigo. Entendeu? Então temos que morrer, todos têm que morrer para vivenciar e dar um fruto bom. Você sabe que agora eu fiquei entendendo uma coisa interessante, que a Bíblia fala assim que o princípio da sabedoria é o quê? Então, se você teme a Deus, se você confia nele, se você entrega nas mãos de Deus, você é sábio. Agora, quando você olha tudo isso que a gente está estudando aqui, ó, se a gente colocar aqui uma pessoa secular, um evolucionista, eu acredito que ele vai ficar aniquilado aqui, ele vai pedir para sair, porque ele não vai ter questões assim irmão, atrás e que são tão simples da gente compreender e entender. Irmão, a evolução, ela não encontra resistência, porque a pessoa fala, e nunca vi mais ninguém cair na evoluir. É só regredir. Mas onde fica comentando isso? Eu acho a gente precisa entender. como que é o nome dele, do evolucionista? Isso, ó. Se ele tivesse vivo, Ele retrataria. ele ia dizer assim, Ele porque estava doido. ele escreveu tudo errado. Olha. Ele escreveu tudo errado, tirou Deus, que o homem é machismo, ele criou tudo de errado, Racismo, né? tudo foi ele. Então, se ele estivesse hoje aqui, ele ia dizer, gente, por favor, pode queimar meus livros, porque eu estou errado. Então, mas ele morreu e deixou essa relíquia Herança maldita para a humanidade, as pessoas se apoiam nisso e ensinam até para as crianças. Se vocês perceberem, esse movimento surgiu exatamente quando a verdade... Exatamente. Por quê? Com a ordem do terceiro ano, temer a Deus, adorar aquele que fez o céu e a terra. E nesse momento, o mundo diabo estava entendeu. lá. O diabo sabe as escrituras, então ele cria um negócio que vai... Contra a fação satânica. E assim, a gente precisa entender que o sábado é científico. Por quê? Porque a semana de 7 dias, ela não tem base na ciência. Não tem base na ciência, né? Ela, por exemplo, você citou aí, o dia, ele tem base na ciência, porque é o tempo que a Terra demora para dar em torno de si mesma, 24 horas, rotação. O ano também tem, translação, o ano também tem base na ciência, né? Que é a translação, 365 dias e 6 horas. Mas a semana de 7 dias não tem base na ciência. Ela não tem base na ciência. E por que todo mundo segue a semana de 7 dias? Porque a Bíblia está falando. Porque é mais forte do que a ciência. Isso é ciência de verdade. A Bíblia é uma ciência de verdade. Deus é um verdadeiro cientista, que é o Deus criador que criou tudo. É o mesmo que eu olhar um urubu comendo uma carniça e não morrer. Isso é ciência. Ela se impõe as teorias, as falas. Um pode falar, ele vai morrer, o outro pode olhar e falar bem assim, não, é porque aquilo lá não é carniça. Não. O fato dele estar comendo aquela carne podre e não morrer, isso é ciência de verdade. Então o fato de todo o planeta Terra viver numa semana de 7 dias se impõe a qualquer argumento científico. Isso é ciência de verdade. Isso é ciência empírica, né? Que os métodos científicos. Paulo, é bom dizer também... E rapidinho. Isso é ciência e a gente precisa entender que o sábado ele é científico, o sábado ele é bíblico e o sábado ele é moral. Se a gente não guarda o sábado, você e eu estamos afetando a nossa moralidade. É verdade. A questão do pôr do sol, nós aqui temos um clima tropical, tudo 24 horas, meio claro e meio escuro. Lá na Suíça tem região que vai escurecer às 8 horas da noite. Aí eu estou me referindo à questão de horário, né?
O sábado começa às 24 horas, meia-noite. O sábado começa ao pôr do sol. Aliás, 6 horas. Não, é o pôr do sol. Lá na Suíça, o pastor César Bichers, ele viveu lá. Às 8 horas o sol se põe. Se eu fosse horário às 6, eu estava perdido. O que põe limite é o pôr do sol. Agora veja aqui, olha o quanto é importante. O Paulo falou, tocou no assunto aqui, falou que o sábado é moral. O sábado é moral e ele está dentro da onde? Da lei moral. Lei moral. Olha, isso é tão importante que veja, olha o que é importante. Os primeiros 4 mandamentos, a lei humana não interfere. Sabia disso? Os 6 mandamentos, por exemplo, se você roubar, você vai ter que responder perante os homens. Se você matar, você vai. Se você adulterar, então tudo isso aqui. Você Abandona seus pais incapazes. vê o que vai acontecer. Então você vai ter que responder. Agora veja só, quando tem uma lei, a gente quer seguir, então isso aqui a gente tem que seguir. Só que as primeiras é quanto Deus. Então veja só, Deus instituiu o sábado. Não, mas eu posso colocar o domingo, eu posso colocar a segunda, eu posso colocar a terça. Por quê? Porque não tem uma lei que vai me afligir, uma lei humana. Então, quando se parte de Deus, então o que eu posso fazer? Então, eu posso pegar o sábado aqui e colocar no domingo, eu posso pegar esse aqui e fazer isso aqui. Quebra a lei de Deus, mentira. Você está me entendendo? Veja que por ser moral, o sábado ser moral foi criado por Deus como a coroa da criação, como o aniversário da criação. Então veja, a minha obediência aos primeiros 4 mandamentos, ele vai diretamente para Deus. O ser humano não interfere. Veja que você diz o seguinte, olha, eles estão lutando para colocar um dia, o Al diz que tem que parar um dia, tem que ter um dia que Deus criou, e esse dia pode ser o primeiro dia da semana, o sábado, né? Pode ser o primeiro dia da semana, o que é o domingo. Então veja só, Deus instituiu um dia, e esse dia está dentro da lei de Deus. Sabe E ele dá nome, né? Exato. Olha, Gênesis, ele foi cortado e colado em Apocalipse. Para você entender o juízo de Deus, para você entender o Evangelho, você precisa entender a criação. Então É porque, Dimas, se você não entender que o juízo ele vem para seres morais. Exatamente. E a evolução não dá a ser moral. Quem é que instituiu a moral no ser humano? Me fala. Quem foi que colocou a moral? Porque Se a evolução não faz sentido. Não, para você ter ideia, eu li um argumento que é o seguinte: ninguém consegue falar se ele não ouvir outras palavras. É verdade. Diz que pegaram crianças que foram criadas por lobos e tentaram reincidir elas na sociedade de novo, outra vez. Elas viveram 5 anos e não aprenderam a falar. Você sabe por que não aprenderam a falar? Porque tem um certo tempo que ela fala. Se você pulou aquilo, você nunca mais vai falar. Se o ser humano veio de uma ameba, quem foi o primeiro a falar? Quem ensinou esse sujeito a falar? E como Quem disse que ele falava? o jeito não tem nem lógica. Exato. Isso é coisa de louco. E a moral? Quem ensinou a moral? Quem que vai falar para o ser humano que matar e roubar é errado? De onde veio Mas isso? isso não é uma lei moral. É interessante. Eu não responde, né, meu amor? Deus colocou a lei no coração. Isso ajuda. Agora, É tão importante o sábado que a Bíblia está registrada lá dizendo que no novo céu e na nova terra voltará a ser guardado. É tão importante que a Bíblia frisou isso. Sim, no sábado não. eu acho muito interessante, irmãos, assim, que olha, os advogados, quando eles vão fazer a lei, aonde que eles buscaram para fazer a lei, para proteger o humano, o pai? Nos mandamentos. Eles pegam a Bíblia, eles vão fazer uma lei e ensinam. Mas por que eles só pegam não matar e não roubar? Por que ele não pegou não adulterar? Porque eles adulteram, né? Tinha, irmão. Por que eles não colocaram não adorar a imagem? Era lei. Não lembrava, né? Só que eles tiraram agora. Tiraram, porque eles fazem isso, fazem há muito tempo, só que não era para eles, era para os outros. Sim. Então, eles só pegam não matar e não roubar. Mas por que não pegam os outros mandamentos? Eu não mato. Eu não roubo. Será que você não rouba mesmo? Será que você não mata mesmo? Quem tropeça em um é culpado de todos. Isso. Então, a gente tem que prestar atenção. E hoje, muitos dos nossos irmãos evangélicos, cristãos também, eles se apoiam nisso. Não pode, eu não mato, eu não roubo. E os outros mandamentos? E o sábado? Porque não está nos mandamentos, se você não tira o sábado, então não tem 10 mandamentos, só tem 9. Se você adora a imagem, então você só ficou só 8, né? Então, devemos observar
olha, veja, na era apostólica, como é que as pessoas viviam? O que é meu, não é meu, é seu também. Então, existia o quê? Existia um amor fraternal muito forte. Quando você abre a Bíblia em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala assim, que no final do tempo o homem se tornaria o quê? Amantes de si mesmo, egoísta, ingratos, caluniadores, difamadores, obedientes aos pais. Isso é evolução ou isso é o contrário, né? Meu pai, para si, olha, se você dá, Deus criou o ser humano perfeito, Adão e Eva perfeito, para viver eternamente. Viveu-se 969 anos, que foi o caso de Matusalém. Adão, 930. Viu? Então veja, só que de Adão para cá, ao invés do ser humano progredir, ele vem regredindo, e a Bíblia chega a dizer o seguinte: olha, a vida do ser humano hoje na Terra é 60 anos. Se você passa um pouquinho, 80 anos, sim, e passar disso é enfado e fadiga. enfado e canseira, diz ali. Como então, é que é a veja evolução, só, né? isso é evolução ou isso é regressão? Que coisa! Às dias para trás eu ouvi um artigo numa revista do Bento XVI, o Papa Bento que morreu, e ele declarando que essa história do Gênesis é conto de carochinha. Ô, meu amigo, o que é isso? Se o Gênesis não existe, então, meu amigo, não existe pecado. Porque o pecado foi cometido na cena de Gênesis 3 ali. Se não existe pecado, para que Jesus vai fazer aqui, afinal de contas, né? E tem pastores que conseguem coligar evolução com criação. Isso é uma aberração até para os cientistas ateus. Eu vi uma entrevista numa rádio e ele dizendo assim: eu não sei como que os cristãos conseguem conciliar evolução e criação, porque um diz uma coisa, outro diz outra totalmente diferente, por que se ligam? Entendeu? Por que isso, Edmar? Porque nós abandonamos o sábado bíblico. Porque se guardássemos o sábado, irmão Clamar, não tinha ateu. Porque a criação ia fazer aniversário toda semana. E a criação lembra quem? O Criador. A gente se voltaria para o Criador. Mas isso foi ignorado. E por isso que o mundo está no Mas é muito Você sabe por que isso cresce cada dia, irmão Paulo? Esse tipo de desobediência a Deus, né? Se referindo ao sábado, a todos os mandamentos da Bíblia, não só os 10 mandamentos, mas tudo que a Bíblia diz, né? Tudo que assim diz o Senhor. Por que esse movimento contra ele cresce? Né? Porque a irmã acabou de tocar num ponto aqui, antes dela sair, muito importante, né? Por que eu não mato? Eu não mato porque se eu matar, a justiça do homem vai me prender. Né? Eu não roubo porque se eu roubar, a justiça vai me prender. Eu não adultero porque se eu mexer com a mulher do camarada, o camarada vai vir aqui e vai querer matar. Não é isso? Por que eu quebro o mandamento do sábado? Porque o mandamento do sábado, como o irmão de Mar falou lá atrás, é um dos mandamentos que se refere a amar a Deus. Está na primeira etapa de Deus. Está na primeira etapa de Deus. Cara, Aí quando eu quebro o sábado, não aparece ninguém para me dar uma paulada, uma cacetada, ou então falar, ó, vou te Você prender. não trabalha ninguém humano? Não, eu vou te prender. Esquece Deus. Entende? Então quando eu adoro uma imagem, não chega ninguém e fala, ó, peraí, eu vou te prender porque você está adorando a imagem, você sabe que não pode. Entende? agora, né? Aparece agora. Não cria essa imagem de escultura, porque senão eu vou te prender. Então não tem quem faça isso. Mas aí vem o Apocalipse 14 e fala: chegou a hora. Meu amigo, Isso. Meu amigo, o que eu vou falar para você aqui é que uma hora você vai prestar conta, que o meu irmão Paulo aqui acabou de falar, de Apocalipse 14. Chegou a hora da juízo. Entende? Chegou a hora vai chegar. A hora vai chegar. E quando essa hora chegar, a própria Bíblia fala que assim como Deus criou todas as coisas através do seu sopro, que está falando aqui no começo da Ele vai lição, destruir com o sopro da sua boca. lembre-se que essa desobediência ela vai desaparecer apenas com o sopro de sua boca também. Entende? Então essa maneira de desobedecer a Deus, ela vai deixar de existir também. Agora o que eu pergunto para mim, para nós e para vocês, você quer continuar desobedecendo a Deus, sabendo que o seu fim vai ser um fim de desordem? Sabendo que tudo isso que você está fazendo contra o nosso Criador, o Deus que criou todas as coisas, você está respirando porque Ele permite? Você vai continuar
apedrejando as leis de Deus, que foi criadas antes dele ter criado você, criado essa terra, já existia. Isso aí é que você tem que colocar a cabeça para funcionar. E outra coisa, quando você for tirar conclusões, não tira conclusões dessas cabeças, vai tirar conclusões da Bíblia. Palavra. O Entende? Espírito Santo orientação. Porque não é o que o pastor te ensina, o que o irmão te ensina, o que você vê passando no celular ou na televisão, que vai te levar à verdade, meu amigo. O que te leva à verdade é a palavra de Deus. Entende? Então você tem que viver de acordo com o que Deus, aquele que te criou, te manda andar. Não da forma que você quer, o que alguém deseja que você ande. Você tem que andar de acordo com o que Deus diz. E por que Deus falou assim, olha, eu vou colocar o sábado entre sinal entre mim e meu povo? Porque Satanás, ele confunde tudo. Se Deus colocasse os milagres, o diabo não faz milagre também. Tem milagre a reveria. Né? O próprio mundo consegue entender que existe charlatão fazendo milagre. Um charlatão fazendo milagre é de Deus? Não é, é do diabo, né? Então a gente vê que se fosse milagre, o diabo usurparia. Se o sinal fosse a Bíblia, o diabo usurparia, porque ele também usa a Bíblia, ele usou a Bíblia com Jesus. Ele continua usando a Bíblia até o dia de hoje. Se o sinal fosse profeta, ele também tem os profetas dele, os falsos profetas. O sinal não é nenhum desses, sabe por quê? Porque esse sinal que Deus deixou, o diabo não pode contrafazer. Ele deixou o sábado. E aí fica claro a distinção entre sábado e qualquer outro dia da semana. Qual o dia que você vai guardar? Sábado ou outro dia? Ah, eu posso tirar a terça-feira e servir como sábado. Não, porque o mandamento diz assim, olha, o sábado, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então ele fala, ele dá nome. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então não é qualquer sétimo dia, dependendo do dia que você... Não, ele fala que tem que ser o sétimo dia e diz o nome, que é o sábado. Então não pode ser qualquer dia. Então, 3 pontos importantes, Paulo. Adoração, criação, adoração e redenção. Sim. Cremos na criação, Deus nos criou. Sábado é o dia de adoração, comemorando a criação. E aponta para a redenção, que vai ser o sábado. Descanso para você entrar no descanso de Deus, que é o descanso eterno. Você tem que adorar. É verdade. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? O próximo sábado a gente está aqui com fé em Deus e a gente espera você aqui de volta para a gente fazer mais um estudo, tá bom? Gravações dos professores. Isso aí, pode para nós. Bondoso Pai, agradecendo ao Senhor por essas palavras tão nítidas, verdades que não tem como cair por terra, porque foi o Senhor que instituiu para o ser humano. Nos ajude cada dia a crer e acreditar. Nos ajude para que possamos cada dia entregar nas tuas mãos e cada dia preparar, Senhor, para esse descanso que o Senhor está preparando para todo mundo que vai ser na terra. Abençoe o teu povo nessa manhã, estudar a tua palavra, nos Espírito de Jesus. Amém. Isso aí.